Começando mais um Retratos Podcast. Dessa vez eu tô com um convidado especial aqui, mas já começa já fazendo aquele roteirinho, já se inscreve no canal, já curte, já compartilha. Esse convidado de hoje eu conheci ele há cerca de 2 meses. Eu ainda não conhecia o conteúdo dele, conheci em um evento. A gente acabou pegando amizade com o cara. A gente não, né? Eu acabei pegando amizade com o cara e eu falei, meu, quem que é esse maluco, velho? E assim, conversa vai, conversa vem, virava e mexia, a gente trombando no evento ali, conversando. E a amizade veio e hoje eu tô com ele aqui. Muito obrigado, Caio, por ter aceitado o convite. Se você ainda não sabe quem ele é o Caio Batista, isso, né? É isso. Caio Batista, e ele é o responsável pela página Epistemia. Então, Caio, por favor, cara, se apresente pra gente. Boa. Primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite. Muito legal esse lugar todo, esse movimento todo que vocês fazem aqui. E foi muito louco, né? Essa parada do evento, porque a gente se trombou várias vezes mesmo. A gente até brincou uma hora, falou, cara, parece que eu tô te seguindo, né? Que loucura é essa? Cheguei aqui, você tá aqui, uai. Mas aí, enfim, fomos conversando também, né? Fui aprendendo um monte aí sobre você, um cara multifacetado também. Fiquei super encantado aí, super curioso também para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, cara, e da sua história. E muito obrigado. Bom, respondendo a sua pergunta, eu sou o Caio. Hoje meu posicionamento é de especialista em conhecimentos ancestrais, mas também tem vários outros Caios, assim como tem vários outros Rodolfos, né? Então eu também sou especialista em tecnologia, já trabalhei com gestão de pessoas, trabalhei com música, produção de áudio, trabalhei um pouquinho também em produção de vídeo, fotografia, mas aí foi mais uma parte... até produção de áudio. Sim, produção de áudio, sim. Ô, Sullivan, aí ó, quem que vai dar as dicas pra gente, ó. Contem comigo, contem comigo. Não, isso é sério, porque assim, ó, dos gargalos nosso aqui do podcast ainda é esse ajuste fino ainda de áudios, de alguns efeitos que a gente consegue colocar até mesmo de entrada já. Então, para deixar redondinho. Uhum. Então, você é o cara que vai dar essas dicas pra gente. Bora. Cara, de verdade, obrigado. Porque assim, não foi por nenhum interesse de nenhuma das partes, a gente simplesmente foi pegando amizade no evento e tudo mais, foi gerando conversa, e depois a gente manteve o contato, era já pra gente ter mantido esse contato mais recente, mas até deixei na época de responder você, porque foi no dia que meu cachorrinho faleceu e tudo mais na época. E eu falei, nossa, o cara vai ficar grilado comigo porque eu deixei ele sem resposta e tudo mais, mas você entendeu. Então, de verdade, cara, obrigado por estar aqui hoje. E conta pra gente, cara, o que é Epistemia? O que é essa página que você cuida com tanto carinho? Quem é você? Boa. Cara, quem sou eu é uma pergunta louca, né? Acho que eu ia ficar discorrendo aqui horas junto com você, mas vamos começar pelo objetivo, ou de uma forma mais objetiva, na verdade, né? O que é epistemia? E aí eu vou começar explicando um pouquinho desse nome meio bizarro, né? Que algumas pessoas falam, epistemologia, sei lá do que é, né, tal. Tenta traçar ali uma lógica. Uma lógica. E é uma grande brincadeira, na verdade, né? Um neologismo de 2 palavras, uma grega, que seria a episteme, que era lá para os gregos o conhecimento verdadeiro, que é diferente do dogma, do doxa, que é aquele conhecimento que ele é simplesmente aceito. E a episteme é aquele conhecimento que você pratica ele. Ele é empírico. Então você aprendeu, você praticou, você viu como ele funciona para você. Essa é a episteme. E a gente juntou 2 palavrinhas, que seria a episteme e a epidemia. Porque a ideia por trás desse movimento todo da epistemia é trazer uma epidemia do conhecimento verdadeiro, do conhecimento prático. Que massa. Essa é a construção por trás desse nome, né? E agora a gente vai estar lançando, em novembro, inclusive, trazendo aqui em primeira mão. Que legal. O algoritmo da leveza. Caramba! Que é essa ideia de justamente ir um pouco na contramão até, né? Hoje, quando a gente vai ver muito do Instagram, produtividade, como é que eu me torno uma pessoa melhor, como é que eu construo as coisas que eu quero, como é que eu tenho a vida dos sonhos, a gente vê respostas muito pesadas, né? Você precisa ser do clube das 5 da manhã, você precisa treinar e trabalhar e não sei o quê, e tem que trabalhar 12 horas por dia, e trabalha enquanto eles dormem. E hoje em dia, inclusive, já está sendo bem
bem diminuído, né? Esse movimento mais agressivo. E a gente vem bem na contramão disso. No sentido de que, na verdade, para você conseguir fazer tudo isso, você precisa de uma leveza. Sim. Né? As pessoas que elas conquistaram... É que é muito difícil, de fato, você ensinar coisas que você já aprendeu, né? Tem algumas escolas que chamam isso de a maldição do conhecimento. Você vai passar isso para alguém, quando você conhece algo, e você vai passar para outra pessoa, você não sabe mais há muito tempo de como é não saber aquilo. Então é muito difícil. Então se torna, principalmente para quem está criando conteúdo na internet, para quem quer construir uma imagem, isso é um divisor de águas e é uma barreira muito difícil. Porque você fala de uma maneira que às vezes é complexa e você não repara. Você fala de uma maneira que ela acaba sendo superficial de uma forma negativa. Porque você está falando para uma camada Exato. muito alta. E na verdade as pessoas elas não sabem do beabá e do troço. Então aí você tem essa maldição do conhecimento. Você gera um abismo entre o que você fala e o que a pessoa deveria entender. Exato. Então, assim, é muito difícil, eu até entendo, né? As pessoas que tentam trazer um pouco de cara, para você fazer isso, você precisa, sei lá, acordar às 5 da manhã. Provavelmente a pessoa que tá falando isso, talvez para ela isso não tenha esse peso. Sim. Talvez para ela isso se encaixou de uma maneira muito... Porque ela consegue dormir às 8 da noite. Isso, ou porque ela não dorme. É. Ela dorme pouco, ou por qualquer outra razão, Sim. ou porque ela sempre fez isso. Sim. Tanto faz, mas aquilo pode ser uma coisa que já funciona para ela. Ela entendeu um mecanismo por trás daquilo. Então realmente fica muito difícil e as coisas parecem que são pesadas. E aí começamos a trazer um pouco do caminho contrário, que é, peraí, a gente precisa encontrar leveza nas coisas, que aí as coisas começam a acontecer da maneira como elas devem acontecer para você. Porque O que é natural, né? o que é natural, porque o que é natural para você não é natural para mim. A forma como eu vou aprender não é a forma que você vai aprender. A gente vai ter pontos de intersecção, etc. Mas somos pessoas completamente diferentes. E precisa encontrar essa leveza. Né? Então a gente está trazendo essa ideia do algoritmo da leveza, que muito se fala, né, do algoritmo, que ele constrói a bolha, que não sei o que lá e tal. E toda força ela é uma força, ela não é nem ruim nem mal. Né? Ok. Então, assim, se você realmente... eu uso o algoritmo, seja ele a ferramenta, o Instagram, o Facebook, qualquer coisa, o TikTok. Eu uso o algoritmo. Mas o que eu falo pro algoritmo? Eu falo o seguinte, toda vez que você me manda uma coisa boa, eu olho 2 segundos, acho incrível e passo. Toda vez que você me manda uma coisa ruim, eu assisto 3 vezes, faço 5 comentários, compartilho para 5 pessoas. É. O algoritmo, ele não tem noção de bom ou ruim. Ele vai entender o que você tem mais interesse, com base no que você interage mais. Exato. E aí ele olha e fala, esse tipo de conteúdo que você interage mais, e ele vai te entregar mais. Então na hora que você vai ver, você está vivendo uma bolha horrível, né? Só daquele conteúdo. Ou então quando você fica muito guiado ali numa ideologia, né? Então eu só tô consumindo essa mesma coisa. É um cuidado, né? Que é um pouco da televisão também, né? Porque que até hoje tem jornais que eles duram horas só mostrando casos horríveis de morte, de não sei o quê. Eles duram um tempão. Porque é da natureza humana dar atenção para isso. Sim. É da natureza humana querer sentir a adrenalina de observar algo nesse sentido. É meio contra-intuitivo, né? Mas eu tava até comentando. Na academia onde eu treino, tem algumas televisões. Uma delas, normalmente, fica passando esse tipo de jornal. Caramba. Quando eu vou treinar em equipamentos que essa televisão tá à vista pra mim, quando eu me dou por mim, eu tô olhando pra ela. Sim. Quando eu me dou por mim, eu tô sentindo o troço. Sim. Sabe? E aí eu, oxe, cara, eu tô viajando. Aí eu paro de olhar. Aí não, deixa eu focar aqui no treino. Aí tô focado, contando lá o treino, prestando atenção na minha respiração. De repente, quando eu me dou por mim, tô sentindo o negócio de novo porque tô olhando de novo. Chama. Exato. Você se conecta. É da natureza humana. Só que assim, na televisão lá, tá ligada. Eu poderia falar com a administração, falar, pô, desliga essa bosta. Poderia, né? Mas vamos dizer que eu tô treinando, tô no foco ali e tal, e eu já vou sair daquele equipamento mesmo, então dane-se. Mas eu tô no Instagram, não preciso, cara. Eu simplesmente não preciso. Eu tô escolhendo isso, né? Então, voltando.
essa brincadeira toda que tem do algoritmo, né? Ah, o algoritmo, isso e aquilo e tal. Então a gente resolveu vir com essa ideia de, pô, e o algoritmo da leveza? Se tivesse um algoritmo que ele fosse desenhado para você conseguir ter uma vida mais leve. Cara, é fantástico isso de verdade. Porque assim, eu como criador de conteúdo também, eu entendo o peso que muitas vezes a gente se coloca para manter ali uma sequência de vídeos, para entregar ali, nossa, tem que ter foto bonita toda hora. Eu entendo isso para mim, só que hoje para mim já é um pouco mais natural, por viver esse universo, claro. Só que eu entendo esse peso na cabeça de um cara que ele tem seu negócio e tal, é empresário e tudo mais, ou empreendedor, e ele é de um universo totalmente diferente, que ele tá se vendo obrigado a viver essa jornada, porque ele, cara, se eu não fizer, dinheiro não entra, e é literalmente um algoritmo infernal. E, cara, como que funciona isso para vir com essa resposta de leveza mesmo? Qual que é a base disso de vocês, né? Desse algoritmo da leveza? Antes de responder essa pergunta específica, eu vou usar uma ponte para chegar Ok. nela. Que é isso que você trouxe o empreendedor, o profissional autônomo, ele quer vir para esse lugar porque é aqui que está a continuidade do negócio dele, de certa forma. A primeira pergunta é: será? Exato, exato. Às vezes não é. Quando a epistemia hoje ela é muito grande. E já quando ela começou ali com seus primeiros 100 mil seguidores, 200 e tal, muita gente me procurava e falava isso. Falava: Caio, como é que eu faço para crescer a minha rede? O negócio virou, sei lá, o santo grau do business. Bizarro. E aí a primeira pergunta é: por que você acredita que você precisa disso? Eu não encontrei uma pessoa que conseguiu que fez essa pergunta e conseguiu me responder essa réplica, né, que eu fiz. Sim. Como é que eu faço isso? Falou, mas você precisa disso? É que, assim, não defendendo, mas a explicação que a galera dá é que é o status que o número gera. Então você chega, você tem um número inflado ali, você tem um status diferente e tudo mais. E você fala, cara, beleza, mas muitas vezes é só um número inflado mesmo. Você não tem um senso de comunidade. Exato. Você vai ver, não tem nada ali que realmente mostre que aquilo existe. Às vezes é seguidor comprado. Exato, exato. E o pior, no caso de vocês, é um senso de comunidade realmente. Mas de um cara que é um empreendedor, que ele quer um Instagram grande com esse argumento, é só um tiro no pé. Porque no final das contas, se esse movimento não tiver sendo convertido para dinheiro no bolso de fato, é só ele perdendo tempo criando conteúdo à toa. E aí ele não precisaria realmente fazer. Exato. Não, pra mim isso é um tiro de 12 no meio da perna. Né? Não é nem um tiro no pé. Porque ele vai gastar um dinheiro, uma mala de dinheiro pra começar a fazer o troço. Que às vezes ele nem tem. Que às vezes ele nem tem. Ele vai gastar tempo que provavelmente ele nem tem pra fazer coisas que não vão dar resultado, que ele vai ter deixado de fazer o que ele precisa. Mas aí o meu ponto é falta de consciência. Sim. E aí a outra pergunta é: ele quis ter consciência ou ele tá jogando um jogo que ele nem sabe como é que joga direito? E só quer mais e mais e mais e mais. Exato. Exato. Sabe? Então, porque igual isso. Ah, negócios. Pô, eu tenho um negócio, eu tô crescendo. Cara, a primeira coisa que você vai fazer. Hoje a gente tem dois tipos, basicamente, de projetos. Um projeto que ele é previsível, ele tem um resultado previsível. E um projeto que eu tenho um resultado imprevisível. Projeto que eu tenho um resultado previsível. Vou construir um prédio. Ok. Eu sei. Eu tenho lá o desenho, já é feito há muito tempo, esse tipo de coisa. Eu sei mais ou menos o tempo que vai levar. Sei mais ou menos, inclusive, quanto tempo pode demorar mais disso que eu tô pensando, dadas as Quais são circunstâncias as que eu preciso etapas? fazer. Sei tudo. Beleza, PMBOK. Pega um cara que é formado em PMBOK e manda ele tocar essa porra que funciona. Por outro lado, a gente tem, que aí vem do mundo de tecnologia, projeto que é
tem um resultado que não é previsível. Você não sabe o que vai acontecer. Você não tem ideia. Aqui, nesse universo, a gente vai usar uma outra forma de gestão, que é o que a gente chama de enxuto ou ágil, que hoje também tem tudo ágil. RH ágil, contabilidade ágil, puta que pariu ágil. Mas você vai usar o ágil com o enxuto. Mais um enxuto nesse caso que a gente está trazendo. Que é o quê? Cara, você precisa ter uma proposição clara, bem definida, pequena. Então, se você tem uma proposição grande, você precisa conseguir quebrar ela na menor possível para que você consiga fazer um teste muito específico com poucas variáveis. Para que você valide essas variáveis sobre teste, que é um pouco do empirismo que a gente estava falando. Ok. Testou, você vai aprender. Aprendeu, você melhora e aí você vai rodando o ciclo. Uma das coisas que o enxuto, essa ideia, inclusive quem nunca leu, indico ler Lean Startup ou Startup Enxuta do Eric Ries, é um livro maravilhoso. E você vai entender um pouquinho mais. Ele era de tecnologia, ele fez uma empresa bem grande de realidade virtual, UMV e MVU, uma parada assim. Você vai no mercado, sempre tem uns cartãozinhos deles vendendo, tipo, junto com Roblox e essas coisas todas. Então ele é muito voltado, ele tem um viés muito de tecnologia, fala de deploy, fala de sei lá o quê, mas você consegue abstrair ali o que ele está falando porque você precisar. Enfim, uma das coisas que ele vai falar é que existem tipos de indicadores. Você tem um indicador de vaidade e você tem um indicador que ele realmente vai te trazer alguma coisa, ele vai te trazer um aprendizado. Um indicador de vaidade é o que a gente não quer, que é o número de seguidor no Instagram. Sim. O número de vaidade é, por exemplo, número de visualização. Por que ele é perigoso? Porque estou usando como indicador uma métrica de vaidade. Essa métrica está baixa. O que eu vou fazer? Eu coloco anúncio. Então eu soco o dinheiro, essa métrica sobe. Sim. Mas não é verdade. É vaidade. Ou então, no caso de um perfil desse, de um feed desse, ele começa a criar os videozinhos de meme ou só de bobeira só para tentar inflar os números. Exato. Porque ele está olhando para uma métrica de vaidade e não para uma métrica acionável, que é como a Lean Startup chama. Que é uma métrica que ela mexe e você vê um outro ponteiro mexendo junto. Ela aciona algo. Ok. Junto com ela. Ela não é simplesmente uma métrica de vaidade. Entendi. Por que eu falei tudo isso? Falta de consciência. Sim. E como que a gente chega no algoritmo da leveza? Criando consciência. Primeiro de tudo sobre você. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem um problema ainda, né? Normalmente ela nem sabe. E normalmente ela tá criando mais problema. Que é essa questão. Porra, meu negócio tá uma merda. Caralho, por que ele dá uma merda? Como ela não tem consciência e por não ter consciência ela não consegue ver que ela tá fazendo coisa errada, ela vai procurar uma coisa que ela não tá fazendo. E ela só se cobra mais ainda. O que é que eu não estou fazendo que as pessoas que, na minha visão, têm sucesso estão fazendo? As pessoas que têm sucesso, na minha visão, são grandes na rede social. Eu ia falar X, mas agora fudeu, não dá pra... Da rede social J, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu preciso me posicionar na rede social J. Cara, mas será mesmo que é isso? Como, enfim... É meio doido. Mas voltando, essa questão da consciência. Entrando pro algoritmo da leveza, qual que é o caminho para tomar essa consciência? Primeiro, saber que você tem uma consciência, ou que você pode ter uma consciência. Segundo, se conscientizar sobre você e seus aspectos internos. Terceiro, é entender que o que há fora é como o que há dentro. E o que há em cima é como o que há embaixo. Então, na hora que você começa a se aprofundar ali dentro da sua própria consciência, você começa a entender um pouco melhor de como funciona o externo, como a vida se movimenta. Então, para entender isso, eu acho que esse é um aspecto muito... E essa foi uma luta minha, né? Ok. Pessoal, que acabou se tornando epistemia. Eu sou um cara que eu nunca me enquadrei direito nas coisas. Ok. Nunca me dei bem com a escola, por exemplo. Nunca concluí uma faculdade. Não que eu tenha orgulho disso. Na verdade, eu quero ainda fazer uma faculdade. Inclusive, tô até
me preparando para fazer uma para fortalecer a minha imagem dentro da epistemia e fortalecer, obviamente, também o que a gente oferece pela epistemia. Sério que você tem coragem ainda de enfrentar mais uma faculdade assim? Tenho, cara, na verdade, eu tenho um sonho de fazer algumas. Porque Ah. agora eu tô me preparando eu ainda não escolhi o curso, mas eu acho que vai ser psicopedagogia. Que é totalmente voltado para o que eu faço ali na epistemia. Ela vai reforçar um pouco. Um background pesadíssimo. Ela vai dar. Assim, vai ser legal, é uma formação e tal. Mas nesse caso, pra mim, tá muito mais próximo de uma métrica de vaidade, mas é uma métrica de vaidade importante. Te entendo. Porque as pessoas cobram. É uma coisa que no meu negócio, muitas vezes ela vem e fala, mas e aí, qual que é a sua formação? Eu digo, minha formação é o seguinte, eu comecei uma empresa, vendi uma empresa, construí uma comunidade, tenho 150 mil seguidores. São os meus resultados. A minha formação é essa. Ah, mas você quer falar dessa área de saúde emocional e tudo mais e não é um psicólogo, não é nada? Exato. E no meu curso tem psicólogo e psicóloga que estuda no meu curso. Então, tipo... E aí? o meu negócio sempre foi guiado a resultado. Sim, claro. Tá? Então... Que é o que realmente interessa. Pra mim, pelo menos. Mas agora eu tô jogando um jogo muito grande, né? Então eu começo a ter que blindar a companhia. Não é nem o Caio, é aí que tá. Concordo. Eu preciso blindar a companhia, porque a companhia, a epistemia, não sou só eu. Ou seja, quais são os pontos de fragilidade que eu posso já... Exato. Então eu estou me preparando para fazer uma faculdade de psicopedagogia. Mas o meu sonho, a vontade do Caio, é fazer uma faculdade voltada para exatas. Caramba. Então, eventualmente... E eu não quero fazer uma pós, eu quero fazer uma faculdade. Caramba. Ciência da computação ou engenharia de software, alguma coisa nessa linha. E aí depois sim fazer... E se for entrar na cabeça do Caio, parça, eu gostaria de fazer nutrição, gostaria de fazer educação física, gostaria de fazer cada coisa de filosofia, história. Eu faria tudo dessas porra. Cara, tudo. assim, ó, pra mim você é totalmente contra-intuitivo. É maneiro. Por quê? Porque eu olho pra você, é uma vibe zen total. Ou seja, é epistemia total visual. Só que na hora que você começa a abrir a boca, eu falo, mano, essa skin tá roubada, porque é um nerd que tá aí dentro. Então, assim, Nerd? Porque, Nerd? Por quê? Como assim? cara, a conta parece que não fecha. Não desmerecendo. Sim, eu tô tentando entender. Mas você fala, cara, o maluco tem um grau de conhecimento, até técnico mesmo, tecnologia mesmo. Você fala, caramba, é absurdo. Em algumas das nossas conversas e tudo mais, eu falei, mano, o cara não é só um cara good vibes. Porque, meu, muitas vezes a galera good vibes, o cara gosta de se enfiar pro meio do mato e acabou. O cara usa o Instagram no máximo pra postar a fotinha dele. E você é o cara que gosta das inteligências artificiais, que você gosta de entender sobre isso, que você gosta de estudar a fundo isso. Então isso que eu falo assim, ó, essa skin parece que não cola, tem hora. Eu falei, mano, e isso que pra mim é o contra-intuitivo. Porque você pega um maluco e você fala, mano, o cara tem uma vibe tranquila. Só que ao mesmo tempo, aí eu tenho que ser justo com você. E parabéns por conta disso. Porque a sua narrativa, no caso, ela é impecável. Em que sentido que eu te falo isso? Porque você consegue ser o cara que eu tô te falando, que é o nerd, vamos usar esse termo. Só que é um nerd que ele consegue entender o que ele precisa de fato pra vida sem ter as cobranças. Ou seja, o algoritmo da leveza, ele funciona totalmente em você. É isso. Mas tudo isso que eu tô ofertando e servindo foi porque serviu pra mim. E eu comecei a apresentar pras pessoas e fazer sentido pra elas também. Animal. Né? Que era isso que eu tava falando lá atrás. Sim. Eu não me encaixei. Eu ficava de recuperação todo ano. Eu repeti o terceiro ano. Eu não concluí nenhuma faculdade. Foi sempre uma loucura. Na minha época da escola, eu precisei passar por psicólogo. Passei com a psicóloga da escola. A psicóloga da escola falou, não, tem que passar por psicóloga externa. Passou com a psicóloga externa na época. Trouxeram a questão de hiperatividade. Ok. Que hoje a galera começa a ter mais o TDAH, etc e tal. E é isso, se fosse tipo 10 anos atrás, eu ia estar pulando aqui dentro, falando. Chegando na cadeira, entendeu? Mas. Tudo isso é aqui dentro. Putz. Eu sinto, essa energia que faz isso, eu sinto ela aqui.
Mas é aí que entra a alquimia da brincadeira. Aí que entra a bruxaria da coisa. A bruxaria não é... A alquimia não é transformar chumbo em ouro de maneira literal. Ok. É transformar o chumbo que tá aqui dentro em ouro. Caramba, pesado. É aqui. Eu vou entender o movimento que acontece aqui dentro da minha mente ou vou ser refém dele? Caramba. Grande parte das pessoas que fazem as nossas mentorias, os nossos cursos, tem uma parte que é estudante, digo, da área mental, do aspecto mental, como eu falei, tem bastante psicólogo, terapeuta, etc. Já formado, que já pratica e vai lá para ter uma visão um pouco diferente. Mas a grande parte são pessoas que elas têm diagnóstico XYZ, sei lá, TDAH, bipolaridade. Agora surgiu uma pessoa que nunca tinha visto dentro da nossa comunidade de autismo nível alguma coisa, 1 ou 2, não me lembro agora. E que essas pessoas passam, inclusive elas estão passando por tratamento psicológico, às vezes psiquiátrico, terapêutico de maneira geral. E além desses processos, elas vão buscar a gente. Por quê? O processo que ela está fazendo, tanto em termos de profissionais ou de direcionamento, né? Tanto em termos de remédio, não funciona. Funcionar, funciona, mas não chega, não passa. Não vai para onde essa pessoa quer. Ou muitas vezes é muito lento um processo desse. Os remédios dizem, principalmente do TDAH, né? Que ele é um dos com mais quantidade de estudo e não sei o que lá, e que mais atua rápido. Mas ele é tipo uma coisa externa. Ele não é tipo, ele é uma coisa externa. Ele vai servir talvez de uma ferramenta para você conseguir começar a utilizar. Eu tento ver dessa forma, né? Ele vai servir para que você comece a tentar utilizar, entender melhor seus recursos internos. Porque, claro, tem gente que vai nascer já, assim como tem gente que nasce com dom para algo, tem gente que nasce pro dom de ter um pensamento maluco, rápido, etc. De não conseguir ter foco. E tem muito de perfil comportamental também. Sim. Agora eu tô estudando o Enneagrama, uma coisa que eu tô trazendo para as mentorias. Você conhece o Enneagrama? Não. O Enneagrama hoje ele é muito utilizado como um processo de autoconhecimento no sentido de entender um perfil comportamental seu. Ok. Então, ele começou, na verdade, lá no Antigo Egito, tá? Era usado, enfim, em escolas iniciáticas, no ambiente fechado, e no começo do século XX foi uma coisa que foi a público, e aí ele começou a ser direcionado para essa parte de análise de perfil comportamental. Mas, na verdade, ele é um círculo, na ideia do todo, né? Esse círculo, ele tem, basicamente, uma energia que ela sai de um ponto e vai refletindo dentro desse círculo. E aí ele forma uma estrela de 9 pontas. Ok. Né? E dentro dessa forma como ela se reflete, você vê ali o fluxo dessa energia, de onde ela bate de um lugar, de onde ela vai para o outro, de onde vai para o outro, né? Porque as coisas elas seguem um fluxo, elas seguem um caminho. Sim. Desculpa. Cada ponta dessa estrela é um número ou um tipo de personalidade. Tá? Então você vai ter do 1 ao 9 personalidades. A gente vai entender o quê? Qual que é a sua personalidade maior, porque você tem todas elas. Sim. Então, qual que é a que você mais... tem uma palavra boa para isso. Dominante. Predominante. Ok. Né? Qual é a sua predominante? Que em algum momento da sua vida, você usou ela deu certo para você, e você reusou, e agora ela tá dentro, né? Ela tá... Vai ser seu ponto inicial. Enraizada ali. Enraizada. Aí, dentro dessa ideia, o que acontece? A gente tem aqui o pontinho. Eu sou um 7, por exemplo. O 7, a energia antes de vir para o 7, ela está no 5. E depois de estar no 7, ela vai para o 1. Tá? Que é o que a gente fala que é o ponto de impulsão, que do 7 seria o 5, né? Ok. E o ponto de desafio seria o 1. Ou estresse, enfim, aí tem várias formas de se ver.
Mas o ponto é, idealmente, para eu conseguir desenvolver mais, o 7 é o quê? É uma pessoa que ela tem uma mentalidade muito positivista para o futuro. Sabe? Então eu tô aqui com vocês e tal, eu começo a imaginar um futuro, falo, não, pô, se eu começar a ajudar vocês no áudio aqui, vai ser do caralho, porque eu adoro áudio, então eu quero mexer com áudio, e aí eu vou começar a conseguir trabalhar com você, a gente pode fazer umas perguntas, então eu vou ter muito mais foto, e aí eu vou conseguir postar várias coisas, e porra, vai ser foda, e eu já tô lá na frente. Exato. Tá ligado? E por quê? Porque eu tô me tirando, nesse bagulho que eu tô criando lá na frente, nessa ideia, ela é perfeita. Ok. Aqui é onde tá a dor da coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou procrastinar, eu vou sei lá o quê, entende? Eu vou sempre viver lá. Eu vou sempre viver lá no universo de ideias. E eu vou sempre transformar ela tentando caçar um lugar diferente. Esse é o vício no aspecto mental. O Enneagrama ele vai trabalhar nos nossos 3 níveis de consciência. Mental, cardíaco, ou do coração, e o físico, ou corporal. Então a gente vai ver que a gente tem um vício mental. Ok. E a gente tem um vício que na mente é chamado de fixação, e um vício cardíaco ou do coração que a gente chama de paixão. Caramba. Que é um vício, a gente quer sentir aquela coisa naquela forma. Já no corpo é mais complexo, porque ele é conectado ao nosso lado reptiliano, de realmente ali animalesco. Então ele vai ter, na verdade, 3 facetas, e cada pessoa vai ter uma ordem, vai ter essas 3, e vai ter uma ordem de qual que é a dominante, qual que é a mediana e qual que tá escondida. Tá? E aí ela vai ter, essas 3 facetas são o instinto sexual, ou 1 a 1, que é essa pessoa que ela tende a ser mais agressiva, que ela tende a ter, ela é mais impulsiva, ela procura muito uma conexão 1 a 1 com as pessoas, ela se aprofunda muito, tem que ter um negócio aí, ela, sabe? Desculpa de novo. E tem esse instinto, tem um instinto social, que é a pessoa que quer participar de grupos, quer ser vista no grupo, quer ter uma representatividade, etc. E tem o instinto de preservação social, Ok. que é a pessoa que ela vai tentar se preservar, ficar mais confortável, ficar mais segura, etc. E aí cada pessoa vai ter, então, no seu aspecto do seu número, do seu eneatipo, como é colocado, vai definir um pouco do seu vício mental, ele vai demonstrar, na verdade, um pouco do seu vício mental e do seu vício cardíaco, né, e os lados bons e os lados ruins disso, e você vai ter que entender também qual que é a ordem, qual que é o seu instinto que é dominante, qual que é o seu instinto que é reprimido. Caramba, que legal. Com essa informação toda, e além disso, qual das setas você tem mais força? Então, eu sou um tipo 7 que eu tenho uma conexão maior, já tenho desenvolvido em mim o lado 5. Ok. E seria interessante, né, da gente trabalhar, tô no 7, trabalhar o meu lado de impulsão, então eu tô tendo um caminho bom, porque o meu lado de impulsão é o 5, Sim. e depois trabalhar o meu ponto de desafio, que é o 1. Ok. Né? Então o 7 é o que é interessante. O 7 ele é pra fora, uma pessoa que é conectada com a galera, tá sempre projetando as coisas de maneira positiva pro futuro, e tá sempre se desprendendo do agora, acaba não fazendo coisas, não construindo, etc e tal. O 5 também é uma pessoa mais do aspecto mental, mas que ela é mais pra dentro. Ok. Então o 7 ele precisa começar a vir pra dentro, pra depois vir pro 1, que 1 é um aspecto mais físico, é um aspecto que faz as coisas, é um aspecto mais pragmático, autocrítico. Então ele começa a trazer ação pras coisas. Caramba, que A legal. fazer. Então você começa a entender essa dinâmica toda. Eu sou um tipo 7, e aí inclusive, né? Porque você vai ter o círculo. Então, na hora que tem o 1 aqui, o 9 tá no meio, né? Então, o 9, 8, 7. Certo? Do lado do 7, vai ter o 6. Difícil aqui a gargantinha. Vai ter o 6 e vai ter o 8, que é o que a gente chama de asa. Então, no meu 7, qual é a seta que eu tenho mais forte? E qual é a asa que eu tenho mais forte? Caramba. E qual é a ordem dos meus instintos? Então, assim, se você soma todas essas variáveis, dão mais de 1000 possibilidades de perfil comportamental. Que é extremamente muito bem detalhado. E você começa a entender muitas vezes nesse perfil comportamental, nesse entendimento, que talvez eu não tenha um TDAH. Putz. Sacou?
Eu só preciso entender a forma que eu funciono. Porque aí se a galera fala, não, mas o negócio é nos meus hormônios. Ok, mas quem faz os hormônios? É uma resposta. Você tá o tempo todo agindo dessa forma. É óbvio que você vai continuar tendo esse déficit de qualquer coisa. A sua neuroplasticidade vai trabalhar em cima disso. Cara, legal a linha de raciocínio. Você tá entendendo? Muito. Então você começa a trazer um pouco mais de autoconhecimento pra essa galera. E é por isso que essa galera que toma remédio e tá com psicólogo, e adora psicólogo, ninguém chega falando, não, psicólogo é uma merda. Não, todo mundo chega falando, caralho, é muito bom, aprendi muita coisa, mas não estou progredindo. Esse é o nosso público. Assim, ó, eu já te contei um pouquinho do meu background também, e você sabe que eu trabalhei algum tempo, né, anos, com casos mais extremos, ensaios, tudo. Cara, muitas vezes o que eu mais enxergava realmente era esse tipo de caso que as pessoas, elas não tinham para onde correr, já estavam ali 2, 3, 4 anos com psicólogos e alguns casos, de verdade, era chato porque o que me parecia é que aquele profissional ou aquela profissional só queria ter uma recorrência na carteira. Então você fala, cara, não existe progressão nenhuma. E aqui eu já te afirmo, não tenho nada contra psicólogos, não é esse o assunto da conversa. Até porque existem momentos que realmente ajuda demais. A questão é, existem alguns outros fatores também que também podem ajudar. E esse é o ponto. Às vezes não é um remédio. Às vezes pode ser simplesmente a pessoa se entender. Ah, Rodolfo, mas a pessoa procura um psicólogo realmente para isso. Ok, mas também existem outras abordagens. Porque aí você tá colocando sempre pra fora, né? Exato. E aí tem algumas questões, que é igual, gravei um podcast também com uma aluna nossa, que é psicóloga. E aí eu perguntei um pouco disso. Falei, cara, me conta, que eu sei que o podcast é seu, mas me conta. Por que que você, psicóloga, eu acho isso incrível, mas eu queria entender um pouco melhor, foi buscar a epistemia, né? Ela trouxe isso, de que é uma visão diferente e que tem muitas perspectivas que ela não pode trazer para a prática clínica. E foi isso que eu já tinha notado, de certa forma. Exato. Porque ali no nosso contato, na nossa mentoria, no nosso curso, eu enfio o dedo na ferida da pessoa, pego o dedo dela e falo, bota o dedo aqui agora, você. Dói, não dói? É. Aí você tem duas escolhas. Ou continua a doer, ou a gente vai ter que transformar isso aqui, fazer um curativo, alguma coisa. É que a forma que o pessoal muitas vezes trabalha é aquela assim, ó. Ai, doutor, se eu colocar o dedo aqui, ele tá doendo. Aí o médico olha e fala assim, então tira o dedo daí. Exato. Né? Então tem essa dificuldade. E aí você falou, profissionais, eu também não tenho nada contra o psicólogo, como eu falei. Exato. Adoro. Não dei certo enquanto um paciente, né? E aí começa a minha busca. A sua jornada mesmo. A minha jornada, porque eu não me sentia pertencente a nenhum tipo de grupo. Tinha uma energia absurda que eu não conseguia direcionar ela direito, então eu precisava estar sempre num esporte, alguma coisa. E aí era uma cobrança ainda maior até em você. Exato. Porque, caramba, nem com psicólogos eu funciono. Exato. Então eu falei, não, então tem que ter uma parada aqui, eu tenho que começar a entender um pouquinho mais. E aí eu sempre tive um pé no esoterismo. Ok. Sempre tive um pé nessa questão do campo espiritual. Sempre tive contato dos meus mentores. E eles sempre me provocavam alguns tipos de pensamento, algumas indagações, algumas buscas, inclusive. Né? E com base nisso eu fui buscando muita coisa. Muita coisa do esoterismo, de escolas iniciáticas, conteúdos que há anos atrás eram muito difíceis. Mas como eu nasci no começo dos anos 90, ali nos meus 15 anos eu já tinha internet, né? Exato. Então, já consegui estudar algumas coisas, começar a me aprofundar em algumas coisas. Hoje eu estou buscando, eu sempre fiz isso muito sozinho, muito, até meme, né? A gente tá falando dos memes agora há pouco. É meme, eu sei, mas muito guiado pelas vozes na minha cabeça. Mas, cara, é isso. Mas é isso. Mas agora eu preciso de um pouco mais do que isso para blindar mais as coisas, né? Então, Mas o legal é que assim, ó, você começou através do meme,
Mas você foi atrás de conteúdo teórico. Não, é isso. Porque a voz na minha cabeça, ela não falava, isso é isso. Ela falava, sabe o que é isso? Vai dar uma olhada ali naquele negócio mais ou menos ali. Ou, por que você não vai dar uma voltinha? E aí nessa voltinha que eu ia dar, eu encontrava o Rodolfo. Sim. Você entendeu? E aí as coisas começavam... Eu falava, gente... Porque essa era uma coisa que quando eu comecei a estudar esoterismo, até do lado dos maias. Os maias têm muito essa questão da... Estudei muito questão de sonho, projeção astral. Caramba. Várias coisas doidas e contatos e tal, né? E muito eu vi assim, falava, cara, quando você começa essa questão dos contatos, tipo, com o seu mentor, você acha que você tá falando com alguém, tem alguém falando com você, não sei o que lá. A primeira coisa que você tem que descobrir é se não é você falando com você mesmo. Ok. Como é que você vai descobrir isso? Quando essa voz te falar uma coisa que você não sabia. Tão Ok. simples quanto isso. Porque se eu não sei disso, como é que eu me falei isso? Ok. E aí que começa a coisa, porque ela me fazia perguntas sobre coisas que eu não sabia, palavras que eu não conhecia. Ela me sugeria de fazer coisas coisas aleatórias, tipo isso, vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa. E era engraçado porque vinha como uma vontade que se eu não suprisse essa vontade, eu acho que eu explodia, Sim. sabe? Então, porra, eu ia lá fazer a parada. E aí no meio disso, eu conheci alguém, aconteceu alguma coisa, pro bem ou pro mal. Ok. Mas era uma coisa que eu falava, caralho, então esse bagulho é doido mesmo. Não sou eu falando pra mim, achando que eu tô birutão. Tem um negócio. Tanto é que o meu maior medo hoje em dia é ficar maluco. Aliás, hoje em dia não, esse sempre foi o meu maior medo. Eu falei, cara, meu maior medo é ficar doido. De pedra. Caramba. Os vozes, não sei o que lá. Ai, eles vão matar, sabe? Esse é o medo que eu tenho, que eu tento não me conectar, porque eu entendo a força do medo, do aspecto Ok, mental, a sim. questão da alquimia toda. Então não me conecto. Então conto mais em conversas como essa, mas na coisa que eu deixo mais me pegar. Já tive minha época, meu Deus, eu vou ficar maluco. Né? Hoje em Nesse dia, nível? nesse nível. Caramba. Nesse nível. E porque as coisas eram absurdas, sabe? Era um nível assim de ver a transposição da realidade e a camada da realidade, e você ficava, tá porra. E fazia sentido, Sim. né? Então, sei lá, ia lá. Mas, cara, eu carrego algo em mim, conhecimento meu, assim, e eu vivo isso, que é o mundo espiritual, ele é tão real quanto nós. O que há em cima e embaixo. E é aí que tá o jogo. Porque o nosso desenvolvimento lá depende do nosso desenvolvimento aqui. Ok? Então, como que eu opero aqui? Vai ser como eu opero lá. Essa é a grande sacada. Como que é a sua consciência? O que você faz? Tem gente que é psicopata, tudo bem, ele não tá nem aí. Mas se o negócio tocou sua consciência e você não age naquilo, isso foi uma coisa que eu ainda treino, porque algumas vezes eu deixo de olhar, mas eu treino bastante. Sei lá, tô passando na rua, vejo um lixo na rua. A minha consciência diz, pô, pega e coloca no lixo. Por muito tempo eu passava reto, porque, sei lá, poderia ser estranho, as pessoas não entender, qualquer coisa do coletivo. Ok. E eu comecei a pegar o lixo e colocar na lixeira, falei, foda-se. Ou, sei lá, tô aqui e, derrubei um negócio, mas eu tô na correria. E aí eu derrubei um negócio. A minha consciência falou, mano, 2 minutos você arruma. Mas o meu lado, não, tô na correria. Então, depois eu pego, depois eu volto aqui e ajeito. O que é isso? Na prática objetiva da coisa, pode não mudar muita coisa. Mas, no geral, muda muita coisa. Porque tudo são as suas escolhas, o tempo todo. Cara, sabe o que eu vejo muitas vezes? É um paralelo gigantesco, tá passando do outro lado da rua, mas eu identifico em A cima moto disso. lá, né? É. Era uma Hornet. Nossa. Que, cara, é muitas vezes a sensação que eu vejo é que as pessoas querem a todo custo saciar todos os desejos. E, cara, às vezes vai ter coisas que simplesmente não é pra você fazer. Que você fala, cara, isso não é pra mim. Sei lá, um cara que já teve problema com alcoolismo, ele entender, cara, isso não é mais pra mim. Vai ter gente que vai poder? Vai, mas, cara,
pra mim fez mal. E ele saber os limites dele, porque hoje, essa realmente busca por, eu tenho que suprir o desejo, eu posso fazer tudo que eu quiser. Cara, você pode, mas também existem consequências. Não, você deve. Exato. Faz sentido isso pra você também ou só pra... Não, eu penso muito dessa forma. Tem uma frase que é muito boa, que é: tudo me é lícito, mas... Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. É tipo isso. Né? E aí, indo lá pro Mr. Crowley, manja? Sim. Indo lá pro Mr. Crowley, o bruxão do século XX. Aleister Crowley. E a lei de Telemann, que aí também ficou imortalizada no nosso Hal Seixas, que é: faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. E aí, E aí... eu já não concordo. Não, mas é lindo. É exatamente isso. É aí que tá. Na hora que você entender, não tem como você não concordar. Porque Por quê? todas as questões esotéricas, Ok. elas têm uma chave. Ok. Você não vai bater nela e vai entender tudo. Você vai dar de cara na porta, você precisa da chave. Sim. Qual que é a chave dessa lei? O que tu queres. Ok. Mas aí que tá. O que tu queres de verdade. Não, ok. Mas quando eu falo isso muitas vezes, eu levanto uma narrativa de realmente eu posso fazer qualquer coisa. Não, então, você... Cara, é muito louco isso, porque você não só pode, como você deve fazer aquilo que você quer. Ok. Mas é aquilo que você quer de todo o seu coração, de toda a sua vontade. Ok. E não aquilo que você está acostumado porque você vê no Instagram, porque o grupo fala alguma coisa, ou porque você tem uma inveja de alguma coisa, ou medo de alguma outra coisa. É o que você quer. E é normalmente isso que a gente nunca faz. Porque é isso que eu quero, eu boto várias camadas pra não me deixar fazer, e eu acho Mas que tem é que que fazer muitas outra vezes coisa. aí volta o estado de consciência então, porque muitas vezes a pessoa ela também não sabe o que ela quer de fato. Mas é por isso... Nesta linha de raciocínio. Não, mas é isso, é por isso que esses conhecimentos eles são fechados, eles não são abertos. Ok. E quando você tenta abrir, a coisa vira uma bagunça. Porque realmente, pensando nesse sentido, é o que eu te falei, aí eu não concordo. Porque eu falo, cara, pra mim não faz sentido, beleza, eu posso ir lá e eu posso fazer qualquer coisa. Cara, mas tem coisa... Não, mas não é qualquer coisa. É aí que tá. É o que tu queres. Então, mas se o cara acordar hoje, quero matar minha mãe, igual a nossa conhecida lá, a Suzane, né? E aí? É do coração dela, porque aí aí realmente a gente abre uma loucura. Não, mas mas isso é exatamente o ponto. E é por isso que esses conhecimentos são fechados a 1000 chaves. Sim. Porque são verdades, são axiomas Ok. pequenos e que eles deixam ali dentro uma verdade inexorável que pode mudar tudo. Ok. Mas pro bem e pro mal, porque você Sim. pode entender completamente ao contrário. Distorcer tudo. Porque se você não entender o que é que você quer, a grande sacada dessa frase é: o que é que você quer de verdade? Ok. Essa é a vibe. Eu não sei. Começamos de algum lugar. Sim. Chegamos em algum lugar. Sim, sim. Agora, se você acha que você quer uma cacetada de coisa, que é isso que você tá falando. E que é voltando lá pro Enneagrama, o tipo 7 tem muito disso. Que é o cara que tá buscando prazer em várias coisas. Ok. Ele quer conhecer tudo e ele quer sugar o máximo de tudo do tempo todo, sabe? Então, assim, eu sempre fui assim, cara. Eu quero conhecer tudo que existe, quero experimentar tudo que existe, quero, sabe? E vamos ver onde é que vai dar, porque o que eu vou aprender com isso e qual que é o meu caminho e... Sim. Sabe? Na escola eu não consigo dar atenção, por quê? Porque, cara, o professor ali já não tá na minha vibe, eu não tô na vibe dele, os caras que estão fazendo mó zona, o bagulho é da hora, passou um passarinho ali, mó chave, tem... Sabe? Sim. Então, tá um monte de coisa acontecendo e eu tô em todas elas. Entendeu? E aí você começa a entender. Meu tipo comportamental que eu construí com base no XYZ, aliado com essa falta de consciência do que é que eu quero. E aí você começa a brincar, juntar tudo isso dentro de uma panela. Ok. E aí fala, então vamos lá. Então, porra, o que eu acho que eu quero? Porque é isso. Quando você senta com a pessoa, mano, é muito louco. Porque assim, ó, eu acho que o primeiro estado de consciência realmente é eu descobrir que eu não sei de algo. É isso. Vamos começar daí. Foi por isso que o Descartes foi lá atrás, né? Exato. Eu existo. Peraí, primeiro de tudo, eu existo. Que merda tá acontecendo?
Aí eu penso, eu existo. Se eu penso, eu existo. Porque eu tô pensando, então eu Se eu existo. penso, logo existo. E aí vai vindo a brincadeira tudo. Vai vir o plano cartesiano, enfim, vai vir a porra toda. Sim. Mas esse é o primeiro grau de consciência. Fala, mano, vamos lá. O que tá acontecendo? Né? Vamos dar uma resetada, vamos olhar para as coisas de um ponto de vista diferente. E isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Exato. Mas é aí que tá o jogo. Mas quem disse que tem que ser fácil também, né? Bom, aí vem numa visão. E aí, novamente, cai naquilo que eu citei. Porque, assim, ó, novamente, tudo tem que ser extremamente confortável, tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser mastigado. E aí, volta assim, ó. É que isso é foda. Porque a partir do momento. É que. Porra, é foda. Não sei como eu vou chegar nisso, mas vamos lá. A partir do momento que você consegue implementar o seu algoritmo da leveza, as coisas elas vão ficar exatamente assim. Elas vão ficar fáceis, elas vão ficar mastigadas, elas vão acontecer. Não, aí eu concordo totalmente. Só que pra chegar lá, você tem que atravessar o inferno, porra. Exato. Não, o que eu falo de as pessoas querem buscar algo extremamente fácil no sentido assim, ó, cara, não, eu não... De cara, né? Eu não vou cuidar da minha saúde porque eu tenho que me aceitar como eu sou. Puta. Mano, aí, novamente, eu tiro no pé. Exato. Porque, cara, se você não fizer um exercício, você vai morrer, você vai encurtar a jornada sua. Não, o pior de tudo, morrer todo mundo vai. É. Mas você vai morrer de uma forma Bizarra. horrível. E os seus últimos anos de vida provavelmente vai ser uma merda. Não, e aí o pior é que a pessoa vem com aquele argumento, né? Pô, mas eu posso sair daqui, atravessar a rua e morrer. Cara, pode. Okay, mas... Ou você pode bater a cabeça aqui até morrer. Vai lá, vamos ver. Sacanagem, pô. Não fala isso de novo que o Sullivan tá ouvindo. E assim, é uma loucura. Todo o processo, isso é uma coisa que eu trouxe, como posso dizer? Eu comecei a observar com as minhas experiências endógenas ou enteógenas, cada um agora chama de um jeito, né? Cogumelo, LSD, ayahuasca, etc. A primeira etapa do seu processo de autoconhecimento é o que eu chamo de véu da paranoia. Que massa. Explica. Quando você vai para a sua experiência endógena, enteógena, a primeira coisa que vai acontecer é uma paranoia absurda. Okay. Por isso você tem que fazer essas coisas num lugar que é controlado, é confiável, você se sente seguro, segura, tem pessoas responsáveis. Porque a primeira coisa que vai acontecer é uma paranoia. O que está acontecendo? Ah, meu Deus, vou me matar, não sei o que lá. Mas na hora que você consegue ficar vulnerável e soltar, foda-se, e atravessar esse véu, aí você cai numa viagem foda de autoconhecimento. Isso, quando você está sobre o efeito das substâncias, de uma substância, do DMT, etc., ele fica extremamente exacerbado. Okay. Mas isso vai acontecer de uma maneira mais sutil nos seus microprocessos diários. Que é por isso que a gente começa a criar um monte de camada. Porque na hora que você vai mergulhar, véu da paranoia. E aí você dá um passo para trás. Eu vou da paranoia aqui, meu, será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu fiz tudo errado a minha vida inteira? Será que as pessoas vão me jogar por conta disso? Será que... Medo. Todo lugar tá errado. Aí você vai e joga uma camada em cima. Ah, não, o negócio é ter um Instagram com 1 milhão de seguidores. Sim. Porque eu não consigo atravessar o meu val da paranoia pra chegar ali no meu ambiente de autoconhecimento. Então não é fácil, você precisa literalmente atravessar o inferno. Caramba. Pra chegar num lugar novo. Sim. E aí você vai descobrindo que, igual o algoritmo da leveza, quando você implementa ele, as coisas acontecem de forma leve, tudo se encaixa, as coisas chegam mastigadas, sim, mas ao mesmo tempo você tá andando numa corda bamba. Caramba, como assim? Todo minuto você tem que estar com uma confiança inabalável. Uma fé inabalável.
uma segurança inabalável. Uma conexão com você e com o todo inabalável. Caramba. No mínimo... Na mínima dúvida, você começa a cambalear. Se continuar duvidando, você cai. Sim. E quanto mais você subir na vida, mais alto vai ser. Então você tem que manter aquela conduta. Não é o que falam muito de, o poder corrompe. Por quê? Porque a pessoa subiu. Às vezes ela foi colocada lá também, então Ok. é mais fácil de se perder. Mas muitas vezes você escalou pra chegar lá. Só que você realmente deixa se corromper. Sim. Pelas facilidades ou pelas coisas que são apresentadas. Enfim, por toda aquela magia que as pessoas podem te apresentar. Que se você não tá aqui dentro, forte, inabalável, você cede. Concordo. E aí o que pode acontecer? A minha perspectiva de vida, pode ser que um dia isso mude, tudo é imutável. Aliás, Mutável. tudo é mutável. Tinha uma outra. Impermanente, desculpa, eu juntei uma coisa na outra. Tudo é impermanente, obrigado. Mas até hoje, a minha visão de vida é... Inclusive, meu jogo de pôquer é assim, por isso que eu só me dou mal. Mas no pôquer, tudo bem. Na vida tem dado certo. Porque é a questão da confiança, né? É all-in. Todo movimento que eu tô fazendo de transição, tá tudo no game. Ok. Esse momento, por exemplo, que a gente tá aqui. Esse é o momento que eu não tenho nada. Ok. Tá tudo no game. Agora a gente vai ver o que vai virar desse game. Ok. Pode não virar nada e foda-se, aprendizado. Vamos chorar um bocado e Startar o montar próximo game. os caquinhos. Sim. Estavam catetos, os catetos. Montar a hipotenusa. Vamos juntar os caquinhos e vamos fazer de novo. Mas a minha fé inabalável, ela nunca mira nisso. Ok. Ela mira no não. Esse montinho vai voltar ao montão. Como diria o Érico Rocha. Sim. Né? Esse é o meu intuito. E aí e é engraçado, porque nesses momentos tem hora que eu entro na minha paranoia. Meu véu tá lá, não é como se ele fosse embora. Ele tá lá. Exato. Ele fala, meu Deus, mas será que você fez certo? Mas você é um cara da tecnologia, por que você tá falando de autoconhecimento? Mas as pessoas estão entendendo? Olha lá, a pessoa já tá te perguntando se você é psicólogo. Puta, mas e agora? Porque se não entrar dinheiro no mês que vem, você colocou todo o seu dinheiro já na operação. Mas você sabe que isso é uma coisa louca? Porque assim, cara, mas quem disse que pra eu me conhecer eu tenho que ser psicólogo? Não, sim, mas eu tô te contando do véu da paranoia. Exato, eu tô viajando dentro Porque desse não é véu. Porque eu falo, mano, e pensando aqui junto nisso, cara, mas quem disse que pra eu me conhecer eu preciso ser um psicólogo? E outra, isso é uma neura muito mais das pessoas sobre mim, pra elas tentarem me rotular nesse sentido, do que propriamente mim, porque eu me Não, mas conheci. sim, mas o ponto é, o pressuposto todo é que elas vão se conectar e elas vão querer investir no nosso negócio para ter resultado para elas. Então, se elas não conseguem se conectar, logo elas não investem, logo elas não têm resultado com o que a gente tem a oferecer. Sim. E o que a gente tá aqui para isso. É para fazer essa troca equivalente. E se existe essa objeção que pode ser quebrada facilmente nesse sentido, ok. Eu não diria nem facilmente, mas o grande ponto é isso que acontece. Não, porque nesse momento essa é a verdade. Não, eu digo assim, é porque, cara, se é isso que eu preciso fazer, eu vou lá e faço. Sim. Mas o que eu quis dizer agora é muito mais no sentido de... Vou lá e faço. Mas agora essa é a realidade. E agora tá tudo aí no jogo. Exato. Já foi colocado tudo no jogo. E agora eu tô sendo bombardeado. Agora é que o jogo... É porque assim, tem um parênteses aí. É simples, mas não é fácil. E depende do tempo. Exato. Entendeu? Agora está acontecendo isso. Então, esse véu da paranoia, ele acontece. Fala, cara, você esgotou seu dinheiro. Aí, uma coisa que vem muito na minha cabeça, ó, até abrindo o coração aqui. Todo mundo já deve ter ouvido histórias parecidas, mas eu cresci ouvindo tios avós, avô, falando dele mesmo ou de uma outra pessoa. Meu, quando eu tinha 20 anos, na época X, eu fiz muito dinheiro. E a pessoa hoje, ela tá vivendo uma vida meio
nádegas, assim, sabe? Eu fiz muito dinheiro, mas torrei tudo, fiz sei lá o que, sabe? Todo mundo já ouviu uma história e eu já ouvi várias histórias dessas. Eu sempre fiquei falando, que burro. Por que você me fala isso com... Você fala com orgulho essa porra? Tá ligado? Então isso é uma coisa que passa na minha cabeça. Eu falo, mano, será que daqui a uns anos eu vou ser a pessoa? Eu falei, caralho, eu gastei muito dinheiro. E aí eu apostei no bagulho e deu ruim. Tá ligado? Mas será que isso não é uma tentativa da pessoa se sentir bem no sentido de, ó, eu não acabei a vida com dinheiro, mas eu cheguei a ter. Sim, mas aí pouco me importa a pessoa. Exato. Eu tô te contando um pouquinho mais do meu véu da paranoia. Sim. Que vem essa história e fala, meu, será que eu vou ser o cara que vai falar isso? Que eu ganhei mó dinheiro investindo numa parada que não deu certo. E aí vão me falar, por que você não parou de investir? Eu falei, sei lá, porque eu sou um mau perdedor. Agora, vem esse véu. Mas aí foi um aprendizado que eu tive de mim e que eu passo pras pessoas. Nesses momentos de paranoia, todo dia eu acordo e tenho que recontar a história toda. Caramba. Por que isso aconteceu? Como que eu cheguei aqui? Não é sorte. Às vezes até é esse que é o ponto. Eu ter ido pro evento, fechado na consultoria, não sei o que lá, foi um monte de coisa encadeada que eu nunca... E vontades, que é aquele negócio da vontade que eu falei, vem a voz e fala, mano, e aí é um bagulho e fala, tá, porra, esse é o caminho. E eu sempre fui um cara intuitivo. Ok. Meu negócio é intuição, eu nunca agi por... Eu planejo, etc e tal, mas meu negócio é intuição. Que é o tipo 7 lá. Assim. Mas aí que tá, só que ao mesmo tempo, é por isso que eu falo assim, ó, não é sorte, é no sentido que, ao mesmo tempo, você busca aprender e se capacitar também assim, de teoria e tudo mais, para não contar e esperar só com a sorte. Por exemplo... A sorte é você tá fazendo, né? Exato. A sorte é você tá lá todo dia. Eu dei um exemplo aqui, acho que foi até no podcast anterior, com o Marcos Della Fina, e sobre realmente sorte. Que é o quê? O cavalo ele vem correndo na sua direção e você só tem uma chance de pular e montar nesse cavalo, porque ele vai passar. Essa é a sua chance de sorte. Mas aí que tá. Será que as habilidades que você precisaria para conseguir saltar, agarrar esse cavalo e continuar nele, você já tem? Você tem força suficiente para isso? Você entende o tempo que você precisa pular, ou seja, o timing ali? Você tem força para agarrar isso? Ou seja, essa habilidade. Você precisa ali ter algumas habilidades e exercer isso e melhorar essas habilidades para que na hora que o cavalo venha, você consiga saltar. É isso. Porque senão você fala, cara, ela teve sorte só na vida. Caramba, mas e o tempo que ele se preparou ali sozinho no quarto dele, estudando e tudo mais, para que na hora que a oportunidade chegasse, ele não perdesse essa oportunidade. Exato. Então, quando você me fala isso, eu entendo e concordo, porque eu também vivo muito disso de, cara, eu falo muito isso, cara, Deus foi bom, porque ele me colocou com algumas pessoas que essa conexão é literalmente mágica. Só que você fala, cara, tá bom, só que eu tenho sido extremamente intencional, e é isso que eu vejo em você, tá bom, só que para eu chegar aqui, eu preciso desse tipo de conhecimento, não, aqui eu preciso contar com a sorte, tá bom, então o que depende de sorte, ok, mas o que não é sorte eu vou atrás. É isso. É isso que eu penso, e isso que assim, pelo pouco que eu te conheço, eu vejo também você. Não, é isso, mas contando um pouquinho até pra trazer o meu lado, né? Desse véu da paranoia. E que, cara, ele vai estar sempre aí. E essa conexão com a gente, igual, minha conexão você está como? Recontando a história. Foi isso, aconteceu isso, cheguei lá e decidi isso, e foi dessa forma, e olha isso aqui que aconteceu, sei lá. Mas esse véu da paranoia é muito louco e faz sentido sim ser contado, porque assim, acontece muito comigo, com outros fotógrafos que muitas vezes mandam mensagem e tudo mais pra mim, e eu acho que é isso realmente que faz sentido você contar, porque às vezes o cara que tá começando numa jornada da vida dele, seja qual for, ele acha que quem já passou desse nível não tem mais esses problemas. Aí você fala, cara, não, esses problemas, essa paranoia é diária. Não só isso. Quanto mais você cresce, mais ela cresce junto.
é sempre equiparado. Até porque o medo de cair da altura que você alcançou também É sempre equiparado. Tinha um livro, não sei se você já leu, chamado Escola de Deuses. Não, esse ainda não. Acho que é Escola de Deuses. É um livro bem esotérico, bem doido. E em determinado ele fala que a gente tem uma voz na nossa cabeça que é o antagonista. Ok. Que o antagonista vai sempre te dizer que você não pode, que você não consegue, que você não sei o que lá, não sei o que. E o antagonista, ele é você antagônico. Ok. Ou seja, vocês dois têm a mesma força, a mesma habilidade, o mesmo tudo, ele é do seu tamanho. Então, para você ir para algum outro lugar, você vai precisar ser maior que seu antagonista. E aí, quando você for maior que ele e ultrapassar ele, ele vai voltar do mesmo tamanho que você. Ele não vai embora. Ele vai ter sempre o seu tamanho. Caramba. Sim. Então, você tem a força para se reinventar, de estar conectado com você, é aquela questão do inabalável, para estar sempre combatendo você mesmo na força que você tem. Ou seja, não é aquela história só do lobo, o lobo que se alimenta vence. Não. Ele vence, mas o outro volta. Tão forte quanto. E ele vai ter que lutar de novo. Não acaba, o ponto é esse, a luta ela é infinita. E aí... E são brutais. Aí eu vou trazer uma questão do hermetismo, que é a minha visão da lei do 3. Uma perspectiva do número 3, vamos assim dizer. Vamos colocar nessa perspectiva. Tem várias perspectivas para os números, né? Mas o 1, vamos dizer que é a sua vontade. Ok. Eu tenho a vontade de pegar essa garrafa, então eu vou precisar... Aliás, tenho a vontade de mexer minha mão daqui para cá, para ficar fácil. Esse é meu 1, fazer isso. Beleza? A natureza, o universo, aquilo que é mais elementar, inclusive, que é a própria natureza e tem suas próprias regras, e que a gente vai descobrindo por tempos em tempos. E Newton descobriu isso como a força da ação e reação. Lá no hermetismo a gente vai falar que é basicamente o número 2. Ok. Então, quando você tem uma ação, você vai ter uma contra-ação. Você vai ter uma reação à sua ação. Sempre. E como tudo que é dentro, afora, o que é em cima, embaixo, em todos os ambientes, micro e macro, isso vai ter sua representação. Ok. Cara, eu tenho uma vontade. Eu vou começar um podcast. Retratos do caralho. Na hora que você mentalizar isso, a própria mente vai te trazer a reação. Fala, porra, podcast, mas não tem vários. Exatamente. Aí você ganha dessa força. Aí você fala pra sua companheira. Ou pra qualquer outra pessoa. Ou você fala pra um grupo de pessoas. Só um parêntese. Essa é a moto que a gente falou. Exato. Você fala... Voltando. Aí você venceu a sua mente, você vai falar lá pras pessoas. No grupo de pessoas, vai ter pessoa que vai falar, porra, não faz isso. Às vezes é sua mãe, às vezes é sua companheira, Nossa, às vezes mais é seu irmão, às vezes é um bondão de gente. É. O ponto é, vai ter uma ação e sempre, sempre, sempre vai ter uma reação. Aí é onde entra o 3. Olha ela. Aí ele parou aqui embaixo. É isso. Eu acho que ele bora. tá treinando fazer grau, eu acho. Ele tá passando aqui na rua empinando, fazendo uma aulinha e tal. Daqui a pouco a galera começa a sair da escola, é por isso. Ah. Tem escola aqui perto. E aí tem que passar na frente das menininhas, né? Acho que... Boa. Então, e aí você vai ter o 3. Ok. O que é o 3? É o equilíbrio. Agora, o que é equilíbrio? Equilíbrio não é você ter os dois lados iguais. Equilíbrio é a dinâmica que vai se estabelecer entre as forças. Então, o que você vai decidir que é mais forte? Ou o meio. Enfim, mas... Normalmente é você. O que você vai decidir que é mais forte? A sua ação ou a sua reação? Para qual das forças você vai dar mais força?
É 80% sua força, 20% a outra, 100% a sua, 0% a outra, 0% a sua e 100% a outra? Como que você vai Equilibrar esse 100%. consolidar essa dinâmica? Ok. Na hora que você construiu 3, porque você entende que uma coisa ela nasce da outra, né? Então Sim. você fez, eu mexi minha mão daqui pra cá, o ar veio contra a minha mão tá mais forte que o ar, eu poderia estar num carro a 300 por hora e minha mão não dá. Mas aqui ela tá batendo, ela tá cruzando, tá vindo arrasto, né? Eu tô jogando pra frente, Ok. tô passando. Ou seja, esse aqui tá sendo o equilíbrio da dinâmica, a minha mão é muito mais forte, ela empurra. E a partir dessa conclusão da dinâmica, surge o 4, que é a nova identidade, a nova entidade. A primeira entidade era essa, a segunda é essa. Caramba. Então, na hora que você tem uma vontade, vai ter uma contra-vontade. Depois você vai ter que definir ou aceitar qual que é a dinâmica entre essas vontades. Quando você aceitar a dinâmica entre essas vontades, vai ser construída uma nova coisa. Caramba. Entende onde amarra tudo isso? Sim, Que é um pouco da questão do véu da paranoia. sim. Como que você vai deixar o equilíbrio da sua vontade ante o véu da paranoia que você precisa atravessar para chegar num novo equilíbrio para uma nova entidade? Aí vem então a pergunta: como eu encontro esse equilíbrio se eu não estiver fazendo ação? Aí já não tem nada, né? Porque você não tá fazendo nada. Traduzindo, tira da sua cabeça e começa a fazer. O Max, que tem traduzido muita clareza pra gente também, um abraço, Max. Ele fala muito sobre execução imperfeita em meio ao caos. E é exatamente isso. Não vai começar perfeito, não vai começar incrível. Da mesma forma que você for pegar os primeiros episódios, não estava tudo 100% lapidado. E hoje, com certeza, ainda não está perto do que estará amanhã. Mas esse é o ponto. Estamos fazendo e estamos em movimento, gerando movimento, ou seja, é o passo 2. Na verdade, hoje eu reconheço que o podcast, o que eu vejo, estamos nessa perspectiva alcançando esse passo 4, esse número 4. Por quê? Ontem, no episódio, eu ainda agradeci as pessoas que a gente estava chegando ali no nosso 31º episódio. Ou seja, esse véu que muitas vezes esteve também no meio nosso aqui tentando tampar essa visão, cara, a gente tem conseguido vencer ele e fazer esse movimento. E hoje isso, cada dia que passa mais, é uma realidade. Então, é um movimento já, é uma nova realidade, como você falou. Eu comecei aqui, hoje eu estou aqui. A minha realidade hoje é essa. A realidade não é que eu quero fazer um podcast. O podcast existe e você faz parte do nosso 32º episódio. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, cara, isso pra mim tá fazendo sentido demais e eu tô curtindo muito entender um pouquinho mais dessa visão. No meu entendimento, na verdade, você tá no 5. Sério? Claro. Porque você já formou essa entidade. Ah, Essa entidade ela já tá formada. Sua força prevaleceu, já são 32 episódios. ok. Então agora você tá na contra-força dessa entidade que já existe. Ah, Que é a sua continuidade. caramba. Que aí você vai chegar numa nova... Não sei se você estuda um pouquinho dos números, mas agora talvez comece a fazer um sentido meio bizarro. Uhum. Você vai chegar num novo senso de equilíbrio da sua continuidade, que é o 6. A partir do 6 você vai chegar numa entidade que ela é ainda mais perfeita e mais sólida, que é o 7. Que é a perfeição. Caramba. Você entende? E aí você começa a brincar. Não sei se você já viu um pouco disso até sobre o Tesla, o Nikola Tesla, né? Não. Mas que ele fala do 3, o 6 e o 9. Não. Nunca Isso viu? não. Porra, rapaz. Isso aí é uma loucura absurda. Mas, ó. 1, força. Ok. 2, reação. 3, equilíbrio. 4, entidade. 5, reação.
6, equilíbrio. 7, entidade. 8, reação. 9, equilíbrio. 3, 6 e 9. Pontos de equilíbrio. Até no Eneagrama, quando você vê, o 3, o 6 e o 9 formam um equilíbrio, formam um triângulo dentro do Eneagrama. E eles trocam flechas entre eles. Foda-se. Panelinha total. Total. Mano, é uma parada bizarra. Não, uma parada. Se a gente começar a entrar nessa brisa, parça. O Max, inclusive, foi uma hora que o Max começou a me ganhar. Inclusive, de novo, abraço, Max. Na hora que ele falou esse bagulho, eu falei, mano, eu não vejo ninguém falar esse bagulho aí. Esse cara, ele tá ligado em umas coisas maneiras. Que é o quê? Aí eu vou puxar uma outra. Posso falar uma brisa louca aqui? Brisa louca. Quando a gente fala raiz de um número, você imagina o quê? Raiz quadrada. Ok. Sim. Não? Não, é que depende do contexto, né? Ah, legal. O que você imagina quando fala de raiz do número? Cara, se a gente estiver falando, por exemplo, de algum contexto mais numerológico, eu tentaria ir pra esse lado da coisa. Por mais que eu ainda não entenda... Qual que é o lado da coisa? Então, é isso que eu ia falar. Por mais que eu ainda não entenda, mas eu sei, poxa, não é só que 1 mais 1 é 2. Pô, calma aí, existe um outro significado ali. Boa. E que existe uma outra resposta. É isso. Eu sempre dou essa permeada antes, porque normalmente eu falo de raiz, as pessoas já vêm raiz quadrada na cabeça. Okay. E aí vem até uma curiosidade. Sabe de onde veio o termo raiz quadrada? Não. É uma grande loucura, na verdade. Mas não tem nada a ver com raiz e quadrada. Não, quadrada tem mais ou menos. Que é o quê? Lá no início das eras, lá no latim, quando os caras começaram a trazer essa brisa do raiz quadrada, na verdade era radix quadratum, que é o lado do quadrado. Então, se você tem um quadrado que todos os lados dele são 2, se você somar tudo, você vai ter o 8. Tá errado já minha conta. Porque qualquer raiz quadrada do 8 não tem, né? Caramba, não faz Ficou errado. Não tem. Não, tá errado essa conta. Mas o 16 funciona. Nossa, porque... Agora eu me peguei. Fazia tempo que eu não fazia essa demonstração, não falava de matemática. Eu vou ter que botar aqui, mas não é não, pô. Fazia tempo que eu não vinha com essa. Mais um quadrado de 16, uma área de 16, por exemplo. O lado do quadrado é 4. Você tá entendendo? Ô, Surda, é que eu só sabia fazer isso com laranjas, exato. Ai, caralho, não. Isso que viagem. Não, exato. Mas é isso. Seria o lado do quadrado. Mas funciona. A raiz quadrada de 8 é 2? Não é. É 2 ponto tanto. Faz tempo que eu não faço essa demonstração, tá? Deixa ela pra lá. Enfim, mas a questão da raiz quadrada é essa. Na verdade, ela veio do nome que é o lado do quadrado. Ok, entendi. Tá ligado? É por isso que ela é dessa forma. Mas a raiz mesmo do número é essa, mais teosófica. Que é, tem um número, sei lá, 204. 2 mais 0, 2. 2 mais 4, 6. Okay. Né? Se fosse, sei lá, 287, seria 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. 7 é 1 mais 17 é 1 mais 7. Sim. 8. Aí começa a ficar a loucura. Ou seja, a contagem é diferente. Mas aí é que tá a loucura da parada. Se você fizer a raiz, tentar fazer a raiz dos números com 9, não muda nada. Você pode inclusive excluir o 9. Por exemplo, 193. 1 mais 9, 10. 1 mais 0 é 1. Aí mais 3 vai dar 4. Se eu fizesse o 1 mais o 3 direto, dava 4 direto. Ou se eu fizer, vamos pegar outro número, 985. Vai ser sempre isso, porque, por exemplo, 9 mais 8 é 17. 17 é 1 mais 7, que é 8. Sacou? Putz. Se você pega a tabuada do 9, vai ser 9, 18, 27, 36. Se você excluir e ficar só com a unidade, é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... E, na verdade, eu aprendi fazendo isso. Tá ligado? Então, é isso, mas aí isso esconde uma magia dos números que ela é absurda. Tipo, o 7, pega o 7. O 7 é uma loucura. Se você excluir a casa decimal e ficar só com a unidade, é tipo 7, 4, 1, 8, 2, tá ligado? Ele vai 9.
6. Mano, ele vai surtando, ele vai. Até ele voltar Ele pro vai 7 de novo, ele tem que fazer o ciclo inteiro. Ele tem que rodar tudo, ele não repete. Ele só repete depois que ele volta, que ele passa do 10. É verdade. É louco, É parça. um caos total. É um caos total. E o 3, viado? O 3 ele vai voltando. É 3, 6, 9. Certo? Sim. Depois ele vai fazer 2, 5, 8. É. Aí depois ele vai fazer 1, 4, 7. Tá ligado? Que loucura, velho. Mano, é muito louco, viado. Assim, tem um monte de coisa escondida nesse bagulho aí. Tá ligado? Cara, como que você começou a querer pesquisar essa questão? Vozes na minha cabeça. Boa. Caraca, bicho. Mas enfim, os números. Isso é um pouco do que a gente passa no curso. A gente dá um pouco mais de profundidade para as pessoas Não, entenderem animal. o desenvolvimento das coisas, né? Essa alquimia, esse hermetismo, pá, as paradas. Só essa matemática aqui, vou ficar devendo para vocês. Não, cara, eu estudei com um professor que ele era muito doido. Ele dava aula, era um professor de matemática, que ele dava aula em cima dos originais. Ele Caramba. é fudido. E aí ele foi atrás da história da matemática e da matemática moderna, vamos assim dizer, e comprou os livros originais. E aí nosso curso era tipo um xerox do original e uma tradução. Então a gente começou o curso lá no Descartes e veio vindo do Descartes Caramba. pra frente. E aí foi daí, lá a gente viu os originais. Então a gente via essa brisa do Radix Quadratum e tal, e fazia toda essa demonstração do que era a tal da raiz quadrada. Só que já faz um tempinho, e aí tô um pouco... Não, tá perdoado, um pouco tá perdoado. ruim. Obrigado. Tá perdoado, É, tranquilo. Mas só trazendo, inclusive, quem nunca ouviu falar, depois pesquisem, Ricieri. O cara é, mano, loucura. Foi ele que me trouxe um pouco dessa ideia da busca pros originais, que era um pouco do que eu tava falando lá atrás, no começo. Calma, quem é esse cara? Professor Ricieri, professor de Que matemática. foi seu professor. De matemática. Professor de matemática não é uma escola, ele tem um curso, ele tem um museu da matemática. Quem for de São Paulo e quiser conhecer, Caramba. ele é crazy noia da matemática, tá ligado? A história dele, resumidamente, é o seguinte: ele era lá do interior, esqueci de cidade que era, louco no foguete, queria fazer foguete, veio pra São Paulo pra fazer faculdade. Qual o nome dele? Professor Ricieri. Professor Ricieri. Isso. Por favor, venha compartilhar seu conhecimento nessa mesa. Esse cara já Por foi favor. até no Jô, doido. Saiu na Caramba. revista Isso É, várias revistas. O cara é, mano, foda. Bizarro. O cara é bizarro. E aí, qual que é a história dele? Só pra você entender rapidão. Ele veio pra São Paulo pra estudar. Aí ele veio, não sei o que lá, passou na USP. Ele falou que, mano, não entendia nada. Nada. Ele se sentia muito burro. Nada, não entendia nada. E ele foi entender que, na verdade, as pessoas ensinavam de jeito errado. Que tava tudo bizonhamente errado. Então ele foi atrás dos originais. E aí ele começou a dar consultorias de matemática. Olha que loucura. E o curso dele era sobre isso, inclusive. Sobre, gente, dá pra se ter uma vida maravilhosa e mudar a vida da sua família fazendo dinheiro com matemática. Caramba. Tá ligado? É absurdo, né? Então, como que você pega... Porque a matemática é o quê? É a linguagem de Deus, né? Ok, Teoricamente. Sim. Como que você pega essa linguagem de Deus e tenta se aproximar dele? No sentido de... Não existe um pé de cadeiras, mas se houvesse um pé de cadeiras, como seria essa cadeira? Caramba. Tá ligado? Então, como que eu melhoro as coisas para ter um resultado mais performático? Construir algo que tenha o mesmo volume e gaste menos material. Exemplo. Vocês já repararam que a latinha de Nescau... Não sei que faz tempo que vocês não tomam Nescau também, mas vocês devem manjar disso. Antes era uma latinha redonda, totalmente cilíndrica. Ok. E depois ela virou um bagulho meio assim, ó. Sim. Tá ligado? Por quê? Porque esse bagulho meio assim, você tem o mesmo volume com menos quantidade de material. Matemática. Tá ligado? E aí você vai aprender várias coisas, tipo... Mano, pega um ovo aqui e tenta quebrar ele desse jeito, assim, ó. Você não quebra ele. Se você apertar do lado, você quebra. Por quê? Porque a curva de cima do ovo é a curva de maior resistência que existe. Caramba. E aí você começa a usar essa curva para outras coisas. Por exemplo, você já viu o fundo da garrafa de vinho? Ok. É a cabeça do ovo. Ok. Porque tem resistência. Então você começa a aprender dentro da natureza, como é que é a parada,
Sabe, você vai aprender lá o que as galera chama de mateurística, né? As heurísticas da matemática, tipo colônia de formigas. As formigas constroem as colônias da forma mais performática, em termos de espaço e tempo de locomoção. Caramba. Então, por que se eu tenho uma empresa de logística, por que eu não imito as formigas? Para fazer a melhor rota, que eu faça em menos tempo, consuma menos combustível, menos pneu, menos esforço, tá ligado? Eu tenho um caminhão que cabe 50 pallets. Se eu conseguir colocar 51 pallets, quanto muda? Caramba. Ou se eu tenho 50 pallets, em cada pallet eu coloco 10 unidades. Se eu conseguir colocar 15, quanto muda? Mano, tá ligado? que loucura. Porque tudo que a gente vai procurar fazer é maximizar algo ou minimizar algo. Uma variável. Matemática. Sim. Enfim, esse cara foi descobrindo essa brisa. Comprou um castelo, foi morar no castelo. Do lado dele tinha um deputado. O deputado, um dia ele discutiu com o deputado falou pra ele... Inclusive, sério, se eu estiver contando errado, depois você me corrige aí, mas eu me lembro disso. Vai ter que desmentir aqui, hein? É isso. Corrigir aqui. É isso. E aí o deputado falou pra ele, mano, você tá falando várias aí da educação, que tem que melhorar e não sei o que lá. Por que você não faz alguma coisa? Você não é milionário, porra? Você não tem dinheiro? Você tá mexendo no saco? E ele falou, mano, você tem um ponto. E aí ele foi fazer o museu, foi fazer os cursos. A primeira aula do curso dele é gratuita. É só ir lá assistir. Ele faz uma aula inaugural, mano, o cara é... Sei lá quantos anos ele tem, mano. Acho que ele tem mais de 60 anos. Mano, ele pula, ele... Tá ligado? Ele agacha e berra, tá ligado? Mano, crazy. E todo o final, porque ele tem curso de tudo. Até Big Data de lousa, que ele chama. Ele tem curso de tudo. Mas tem um curso que é esse que eu tava fazendo, que ele é filosófico. E prático. Que a gente vai entender a história da matemática e ir nessa busca dos originais, entendeu? Todo final de aula, esse cara passa uma consultoria que ele fez. Toda a documentação. Toda. E todos os cheques dos pagamentos. Então você vê lá um calhamaço de folha, várias coisas escritas à mão, várias coisas impressas, uma bagunça. Mas de tudo que ele desenvolveu daquela consultoria para aquele cliente e tudo que o cliente pagou para ele. Caramba. Tipo, 3 milhões. Vários cheques, 4 cheques de 3 milhões. E ele ainda falava assim, tá vendo que no meio desses 4 cheques de 3 milhões tem um cheque de 100 mil? Então, por que vocês acham que tem esse cheque de 100 mil aí? Ninguém sabe. Só pra manter contato. Me mandou de Natal. Tá ligado? Enfim, mas esse cara me pegou pela essa busca do original. Tá ligado? E pra mim, a grande questão geral é mente. Hoje tem uma porrada de gente falando um monte de coisa, que é um pouco do viés da psicologia também. Você vai ter psicologia analítica, junguiana, lacaniana, TCC, não sei o que lá, várias. Cada uma tem uma abordagem específica, porque entendeu um pedaço do negócio específico. Mas um negócio que a galera já fala desde o Egito Antigo. Qual que é o bizu? Exatamente. Tá ligado? Eu vou querer saber o que o Lacan falou, o que o Freud falou. Pô, interessante, curioso. Muita coisa é piroca e cocaína. Mas eu quero saber o que os originais falaram para chegar até aqui. Porque o primeiro psicólogo, o primeiro químico, eram alquimistas. Já era avançado pra caramba. Tá ligado? Então essa é a minha neura. Eu falei, puta, pode crer, eu tenho que procurar o original. Principalmente no aspecto mental. Porque uma coisa é, eu não vou achar o original de ChatGPT no Egito Antigo. Porque criamos agora. É uma ferramenta, é um contexto. Mas agora isso aqui isso é antigaço. Tecnologia antiga. E a galera já esmiuçou essa parada. E a gente fica revendo. Que era uma coisa que o Ricieri fala. Ele fala, quantos livros de matemática você acha que são publicados no Brasil? Era tipo 10 mil anos. Quantos vocês acham que são publicados na França? Era um pouco menos, mas era muito, tipo 2 mil anos. Quantas coisas novas tem no livro? 0. É a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. É como se você... Inclusive ele usa essa analogia. Você vai ouvir se for lá. Fala, cara, é como se você fosse lá no museu da Mona Lisa, lá no Louvre. E aí você vai falar, tira uma foto. Aí o guarda fala, porra, não tem uma foto. Você não pode tirar foto. Então faz um desenho pra mim. Você vai lá e copia a Mona Lisa. Aí você chega pra sua mãe e fala, tá aqui. Aí seu pai olha e fala, nossa, que linda. Posso ter pra mim? Aí sua mãe fala, puta...
Não, essa aqui é minha. Peraí que eu vou copiar uma pra você. Aí ela copia pro seu pai. Aí ela dá pro seu pai. Aí chega uma pessoa no seu pai e fala, nossa, que lindo. Posso ter pra mim? Não, peraí, essa aqui é minha. Deixa eu fazer uma cópia. É o nosso telefone sem fio. Você tá ligado? Caramba, bicho. Aí chega nessa época que a gente só sabe fazer com laranjas. Tá ligado? E aí vai exemplificar aqui e se perde na raiz quadrada, radix quadratum e tudo mais. E o loop se fecha. E o loop se fecha, tá ligado? Cara, mal. Mas é isso, e aí do Ricieri, inclusive, muito obrigado, Ricieri, além da filosofia, da matemática e tal, veio essa questão de, mano, busca o original. E é isso que eu trago pra galera. Falo, mano, é o original. Esse aqui é o original, é o suprassumo da parada. Pouca gente não, né? As pessoas que convivem comigo já sabem, eu sou formado em teologia. E aí muita gente veio com essa neura, né? Cara, você foi fazer a faculdade de teologia para ser pastor, para ser padre, e aí qual foi a sua neura de fazer isso? Justamente essa. Cara, qual que é a base dali? O que tá escrito? O que fala de verdade? O que tá nos originais muitas vezes? Por que eu tenho que só acreditar cegamente no que um cara tá falando? Por que eu não posso ter ali o meu senso de falar, cara, será que ele tá falando bobeira? Será que eu não posso pegar aquele livro ali que eu acredito e falar assim, meu, ele tá falando uma coisa, mas aqui tá escrito outra. Ou a cópia disso foi feita de forma diferente e mudou totalmente esse negócio aqui. E ele tá usando isso aqui para falar outra coisa. Então a minha neura foi exatamente essa. Cara, o que tava no original ali? Porque, mano, falar é fácil. Você criar novamente uma narrativa em cima de algo é fácil. Ah, Rodolfo, mas você tá falando isso? Cara, eu acredito no que eu vivo em relação à religião também e tudo mais. A questão é, eu só não acredito cegamente. Porque aí eu acredito que seja mais ingenuidade e me deixaria muito mais vulnerável. Aí é o dogma, é o doxa. Exato. Não é episteme. Exato. Tá ligado? Não, mas é muito louco, porque hoje tem muita coisa que surge, teorias novas, até tecnologias novas, que você vai ver no detalhe como que aquele cara criou isso. E ele usou, cara, como é que é o nome daqueles livros judeus? Agora me fugiu a palavra aqui. Tava na ponta da língua, fui começar a falar, me foi embora. Que é tipo a Bíblia. Ai, caramba, caramba. Que ele tem alguns livros, tem o Zohar, tem o outro lá que é tipo a Bíblia, e tem o outro que são das leis, que é com T também, que agora. Torá. Tem a Torá, tem o Zohar, e tem um outro que... Não, é um com T também, é um nome árabe. Como que é que ele fala? Talmud? Essa fita. Os caras tiram de lá. Ok. Porque lá tá tudo. Tá ligado? Não li, não manjo, como vocês viram aqui. Mas você vai pesquisar, mano, os caras tiraram o conceito que eles queriam trabalhar, a ideia, eles puxaram de lá e contextualizaram. Ok. Tá ligado? Sim. Então essa é a minha neura. Eu falo, cara, não, beleza, uma coisa é legal contextualizar pra cá, pra seguir pra um outro ambiente, bacana. Mas a nível mental, psicológico, porra, isso já tá resolvido. Por isso que no algoritmo da leveza, a gente faz uma viagem mundial no mundo antigo. A gente vai lá pro Egito, vamos falar de alquimia, de hermetismo, que é um pouco disso que a gente falou aqui agora. A gente vai dar uma passada lá na Índia, falar um pouco do hinduísmo, falar um pouco tanto da filosofia, mas mais dessa questão da meditação, de como acalmar um pouco os nossos humores, de como dar uma baixada um pouco na energia e começar a ter um pouco mais de clareza. Vamos dar uma passada lá no Japão, na China, um pouco de shintoísmo, budismo, que a gente vai trazer a questão dos véus, dos venenos, ou como a gente chama dos bloqueios mentais, né, que são o desejo sensorial, a preguiça, ou a ansiedade, a depressão. E depois a gente vai vir aqui para um momento mais recente, que são os estoicos, lá na Grécia, né, os estoicos e os cínicos, que a gente vai trazer um pouco a questão de disciplina, dicotomia do controle. E depois vamos trazer um pouco mais de modernidade, falando de autoestima, que aí afunilando todo esse conhecimento, né? Falar um pouco de autoestima, de autoconfiança e tal. E com essa base toda, com essas ferramentas todas, com esses programinhas todos, a gente começa a construir o nosso algoritmo da leveza para começar a se tornar o que a gente chama de um artista sutil.
Animal. Né? O que é o artista sutil? O artista sutil é a pessoa, não é quem tira foto, quem pinta quadro, quem toca instrumento. Não. Tudo o que você faz, você pode ver como um olhar de artista. Você pode lavar uma louça como um violinista, toca o seu violino. Você pode se relacionar com as pessoas como um pintor pinta um quadro. Você pode se dedicar e se abrir para aquele momento que parece que é igual sempre, mas que tem muita novidade. E trazendo esse olhar sutil. Cara. A gente traz muito essa evolução da consciência. De que tem muita gente que tá ali no aspirante sem rumo, que quer alguma coisa, mas não faz a menor ideia do que é, tá perdido. Um monte de coisa acontecendo, e ai, não, mas eu queria ter mais dinheiro, mas eu queria ser mais feliz, mas eu queria ser mais bonito, mas eu queria não sei o que, não sei o que lá. Mas não sabe nada, e aí, meu, é só uma angústia, uma depressão, uma loucura. E aí, na hora que começa a se entender, começa a andar, ele se torna o que a gente chama de guarda infeliz. Ele entra no nível da guarda infeliz. Que é essa pessoa que ela entendeu um primeiro passo, e tudo pra ela cria uma grande dicotomia. Ou é certo ou é errado, se não é desse jeito que eu tava fazendo, não pode ser. Ela tá em conflito, ela tá guardando, ela tá criando guarda daquilo que ela construiu e tá criando um conflito sobre tudo. Ela tá sempre sem tempo pra nada e adora falar, inclusive, né? Fala, não, eu tô super atarefado, não sei o que lá. Então ela tá numa grande loucura, uma grande correria que ela não sabe pra onde. Ela começou a andar pra algum lugar, mas ela não sabe como seguir. Porque parece que tá tudo contra ela. É como se ela estivesse travada no véu da paranoia. Ela começou a se mover e o véu da paranoia desceu e ela não tá conseguindo passar. Tá ligado? E ela tá sempre numa ansiedade absurda. Que o véu da paranoia é isso, né? E se... E ela tá nessa ansiedade absurda. Porque essas pessoas lutam contra um monstro que a gente chama de o mestre das incertezas. Caramba. Que é essa vozinha, né? Esse ser que tá do nosso lado e fica, uai, mas será que você pode mesmo? Não, mas isso aí não é pra você, você não nasceu rico. Não, mas você não sei o quê, mas você não consegue. Não, mas você não tem tempo. Não, mas pra você não funciona desse jeito. Não, mas você não tem sorte. Não, mas você... E aí, e sempre que você tem uma certeza, ele te joga uma contraproposta. Ele fala, meu, mas você tem certeza disso mesmo? Será que você é tão legal quanto você imaginou que fosse? Olha lá, você começou e tá difícil, né? Acho que não é pra você. Será que não era melhor você ter ido ver o filme do Pelé? E aí você fala, poxa, eu acho que sim, você começa a dar voz pra ele. E na hora que você consegue aceitar esse mestre da incerteza e fala, poxa, que legal, obrigado por cuidar de mim, né? Porque quanto mais você vai alimentando ele de incerteza, quanto mais você vai tendo medo e ele vai sentindo esse medo, maior ele vai ficando. Na hora que você aceita ele e fala, poxa, muitas dúvidas e eu me sinto muito feliz que você traga essas dúvidas, que você cuide de mim. Mas eu tenho fé no meu caminho. Ele vai diminuindo, vai ficando cada vez mais fofinho. E fica ali no canto quietinho. E esse é o momento que você se torna o artista sutil. Que é essa pessoa que ela passou um pouco dessa dualidade. Ela não fica isso é certo, isso é errado. Ela tem que entender, para além disso, qual é a serventia daquilo. Ou como eu contorno aquilo. Como eu sigo o meu caminho. A despeito do meu entendimento de se eu concordo com a política econômica atual ou não. Ou seja, não é tudo um extremismo, não é Não é só... preto no branco. Cara, E existe o cinza. Existe o cinza. A escala de cinza, né? A escala enorme de cinza. Né? E existe vários caminhos para você seguir. E que não é só parar, então essa pessoa consegue ter uma vida mais leve. Esse é o nosso artista sutil. Cara, além do curso, já tem livro vindo aí? Já temos um livro, na verdade, que chama Iniciação à Alquimia Sutil. Cara, porque é animal o tema. É, a iniciação já tem basicamente isso que a gente conversou de uma maneira condensada. E a gente vai ter um livro chamado Guia de Implementação do Algoritmo da Leveza também. Caraca. A gente já tem um outro livro que chama Faça o que Quer Fazer, que ele é mais direcionado para essa questão da ação, da disciplina, de entender um objetivo e atuar em cima dele. Esse só tem via Amazon. Ok. Aí você pode comprar, se você não tiver Kindle, ele não é físico, só digital. Os dois são. Você pode comprar ele na Amazon e baixar o aplicativo do Kindle e ler no Kindle mesmo, no aplicativo. O Iniciação Alquimia Sutil, você compra ele lá vai no nosso Instagram, no link da bio, compra ele lá, e aí também ele é digital, aí você acessa no seu celular. E é isso. Cara, animal. Partindo para nossa reta final aqui. Opa.
Cara, que o papo rendeu. Não, e você viu, a gente vai longe. Eu só falei. Eu não falei nem dos 9 números primeiro, né? É verdade. Falei de um ou outro só pra vocês sentirem o drama do negócio. Não, animal. Partindo pra nossa reta final. Se você tivesse a oportunidade de deixar uma última mensagem, alguns podcasts já falam isso de para a humanidade, Tá. mas eu não diria talvez agora nem para a humanidade, mas uma mensagem que você carrega e que talvez tenha mudado a sua vida e que você acredita que realmente pode transformar a vida das pessoas. O que seria? Mano, eu acho que a gente já falou ela aqui. E ela é um grande segredo. Mas pra quem ouviu esse podcast inteiro já sacou. Mas é faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Essa pra mim é o que... de encontrar, né? Essa é a frase. Aí cada um vai quebrar a cabeça pra entender. Mas é isso. Na hora que você entender o que você quer, você coloca em ação com vontade, disciplina, confiança e sinceridade. E é isso que vai ser. Porque você nasceu pra isso, assim como o sapo sapeia, o pássaro voa, etc e tal. Você vai fazer aquilo que você tem que fazer. E a lei toda ao redor vai abrir o seu caminho pra isso. Animal, fantástico. Como as pessoas podem te encontrar? Eu sei que provavelmente não, quase certeza, a maioria das pessoas que vão assistir esse podcast, elas veem muito mais de você, pelo alcance seu, do que de mim. Mas, se chegar alguém aqui que ainda não te conhece, como essas pessoas te encontram? Boa. Bom, você pode me encontrar pela Epistemia, né? @EPStemia, como se fala. Com P mudo só. Ou no meu Instagram pessoal, que agora eu vou começar a movimentar um pouquinho mais também, que é Caio O Sutil, tudo junto. Então são 2 Os. Caio O Sutil. Legal. Cara, mais uma vez, muito obrigado de verdade por ter vindo, por ter aceitado esse convite desde o primeiro momento, realmente. Obrigado mesmo por isso. Na primeira conversa nossa, você falou assim, não, se precisar eu vou de moto e tal, e a gente resolve. Para quem não sabe, Caio é de São Paulo, e eu estou aqui no interior de São Paulo, 2 horas de São Paulo, e ele veio para cá pra gente fazer isso acontecer. Antes do podcast também fizemos a sessão fotográfica sua também. Então logo vocês vão ver fotos novas. Oh yeah. Um novo estilo, um novo garoto aí. Ao vivaço. Então, cara, valeu demais. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, ajuda a gente. Vem cá, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Faça os seus cortes de momentos que você mais gostou. E posta também nas suas redes sociais e marca a gente. Eu tenho certeza que muita coisa a gente vai rir também. Eu tenho certeza que, assim, pelo menos pra mim, teve muitos insights valiosos aqui. E pra você, com certeza vai ter. Porque, cara, teve muito assunto. Você falou, mano, de onde esse cara tirou isso? E foi surreal. Então, mais uma vez, obrigado de verdade. Rodolfo, eu que agradeço. Parabéns aí por todo esse projeto lindo que você tá fazendo. E, cara, vida longa. Valeu. Tamo junto. Te vejo no próximo podcast Retratos. Até mais.